Olá, muito bem-vindas, bem-vindos todos ao 10º dia da nossa jornada Mulheres Fortalecidas. E hoje vamos falar sobre um tema que pode mudar a forma como você vive. Encontrar e viver o propósito que Deus tem para você. Viver com propósito dá significado às nossas ações e nos enche de motivação, de alegria. Vamos aprender juntas como descobrir esse propósito e alinhar nossas vidas a ele. E para ilustrar a importância de viver com propósito, vamos falar da história de Esther? Esther era uma jovem judia que, contra todas as probabilidades, se tornou a rainha da Pérsia. Sua história é um poderoso exemplo de como Deus nos coloca em lugares estratégicos para cumprir o seu propósito. Esther era órfã e foi criada por seu primo Mordecai. Quando o rei procurava uma rainha, uma nova rainha, para ficar no lugar da rainha Vasti, Esther foi escolhida por sua beleza e por sua graça. No entanto, o verdadeiro propósito de Esther ainda estava por ser revelado. O conselheiro do rei, Amã, arquitetou um plano para destruir todos os judeus no reino, e Mordecai pediu a Esther que intercedesse junto ao rei em favor de seu povo. No início, Esther hesitou, pois se aproximar do rei sem ser chamada poderia resultar em sua morte. E naquele tempo ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte, a menos que o rei estendesse o seu cetro de ouro para poupar a vida da pessoa. Mas Mordecai a lembrou: não pense que, por estar no palácio do rei, você será a única a escapar. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha? Está escrito lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, você pode conferir. Esther, então, pediu que todos os judeus jejuassem por 3 dias por ela e decidiu arriscar a sua vida. Esther se vestiu com seus trajes reais e se apresentou diante do rei. E o rei, ao vê-la, estendeu o cetro de ouro, poupando a sua vida. Então, ela convidou o rei e Amã para um banquete. Lá, ela revelaria sua verdadeira identidade e a trama que Amã havia feito. E durante o segundo banquete que ela preparou, Esther revelou que era judia e expôs o plano maligno de Amã para exterminar o seu povo. O rei então ficou indignado e ordenou que Amã fosse executado e deu a Esther e a Mordecai a autoridade para emitir um novo decreto que salvasse o seu povo judeu. Através da coragem e da fé de Esther, o povo judeu foi salvo da destruição. E sua história é um testemunho poderoso de como Deus nos coloca em lugares estratégicos para cumprir a nossa missão. A história de Esther nos mostra que Deus tem um propósito para cada um de nós. Esther poderia ter se escondido em seu conforto como rainha, mas ela escolheu abraçar seu propósito, mesmo que isso significasse arriscar a sua vida. Viver com propósito exige coragem, fé e um coração disposto a servir a Deus e aos outros. E você pode se perguntar: como posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? E a resposta está em buscar a vontade de Deus, ouvir a sua voz e estar aberta para os caminhos que Ele tem para você. Cada talento, cada experiência e oportunidade que você tem são ferramentas que Deus pode usar para cumprir o seu propósito em sua vida. E viver com propósito também significa estar disposto a enfrentar desafios e sair da zona de conforto. Esther teve que enfrentar o medo, a incerteza, confiando que Deus a havia colocado naquela posição por uma razão. Assim como Esther, somos chamadas a confiar nos planos de Deus e a agir com coragem. Então vamos ver algumas maneiras práticas de descobrir e viver
o propósito, o seu propósito? Então vamos lá. Primeiro, ore e busque a direção de Deus e peça a Deus em oração que revele o seu propósito para a sua vida. Esteja aberta, sensível à direção que Ele vai te dar. Depois, conheça os seus talentos e as suas paixões. Deus nos dá dons, nos dá talentos que podem nos guiar para o nosso propósito. Então, reflita bem sobre o que você ama fazer e em que você é naturalmente boa. Depois, sirva aos outros. Muitas vezes nosso propósito está ligado a servir os outros. Então, se envolva em atividades que abençoam e ajudam as pessoas ao seu redor. Você vai precisar ler a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de sabedoria sobre como viver uma vida significativa. Então, estude a palavra, medite em um versículo que fale sobre o propósito e a sua missão. Converse com seus mentores, com seu pastor, busque conselhos de pessoas sábias, espiritualmente maduras, e elas também podem te ajudar a enxergar caminhos e oportunidades que você talvez não tenha percebido. E como exercício prático hoje, nós vamos fazer o diário de propósito. Eu vou passar para você o passo a passo. Vamos lá? Encontre um lugar tranquilo. Reserve um tempo para estar a sós com Deus. A leitura bíblica que você vai fazer está no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14 a 16. E você vai meditar sobre o chamado de Esther. Depois você vai pegar um caderno, um diário, a folha que você tem feito as suas anotações e vai escrever sobre os seus talentos, as suas paixões, aquelas que Deus colocou no seu coração. Depois você vai refletir com duas perguntas. Quais habilidades e interesses você acredita que Deus lhe deu? Como você pode usar esses dons para servir aos outros e glorificar a Deus? Depois você vai fazer uma oração pedindo a Deus que revele o seu propósito para a sua vida e que lhe dê coragem para segui-lo. E eu quero orar com você, agradecendo a Deus e pedindo que Ele nos ajude a encontrar, a descobrir e a viver o nosso propósito, amém? Vamos lá? Querido Deus, obrigada por me criar com um propósito único. Ajuda-me a descobrir e a viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Dá-me coragem para seguir seu chamado, sabedoria para reconhecer suas direções e um coração disposto a servir. Que minha vida seja um reflexo do seu amor e graça, em nome de Jesus. Amém. Viver com propósito é um presente que Deus nos dá. Quando alinhamos a nossa vida com o propósito divino, encontramos verdadeira alegria e realização. Lembre-se, você é especial e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que com a sua vida você possa abençoar outras vidas para a glória do nosso Deus. Eu espero de coração que esta mensagem tenha tocado o seu coração e inspirado você a buscar e a viver o propósito de Deus. E amanhã continuaremos a nossa jornada. Vamos trazer aqui outros temas importantes para superar os desafios da vida com a ajuda do nosso Deus. Não perca! Eu gostaria também de te convidar para participar do nosso grupo. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá no grupo do WhatsApp nós temos devocionais, momentos de oração, um espaço para a gente compartilhar as nossas experiências e tudo que a gente tem vivido com Deus nessa jornada. Então que Deus te abençoe abundantemente e vamos seguir firmes nessa jornada, descobrindo e vivendo o propósito de Deus nas nossas vidas. Fiquem com Deus e até amanhã.